Esse rádio me deixou intrigado, uma banda de FM de 50 a 115 MHz. O que será que a gente consegue ouvir nele? Minutos do segundo tempo. Estava pesquisando por rádios de bolso no AliExpress quando me deparei com este rádio branco, moderno e compacto. Esse é o Wyben C5S, um rádio portátil bonito, leve, que usa bateria 18650 e recebe sinais em FM. Sua Vaco quilo 26,99 no Super Clube. Você deve estar se perguntando, mas esse rádio é todo em chinês? É, ele está em chinês, mas é muito fácil de operar. Hoje eu vou fazer o unboxing e revelar todos os segredos deste rádio FM. Vem comigo! Hoje eu trago uma marca muito curiosa, Wyben. É uma marca que eu não tinha visto ainda no AliExpress. Fiz uma pesquisa, tentei contato com a fábrica, até o momento não obtive nenhuma resposta. Mas é um rádio que eu gostei bastante. E vocês vão entender por que eu gostei bastante dele. No anúncio do AliExpress tem muitos comentários positivos sobre ele, por isso que eu comprei o rádio. Na verdade, quase todos os comentários são 5 estrelas, inclusive muitos brasileiros já compraram também. Então vamos abrir a caixa e conhecer um pouquinho deste belo rádio, que é um rádio fino, ó. Mas a aparência dele é muito bonitinha. Aqui vem o cabinho para carregamento, nós temos aqui um guia, que é este aqui, ó, guia de segurança do produto, informações técnicas, regulamentação, etc. E aqui o pequeno manual deste aparelho, que é um aparelho simples, ele não tem muitas funções, mas é um aparelho que tem uma particularidade em relação a outros. Bom, aqui ó, rapidamente para vocês entenderem o rádio, que ele está todo em chinês, mas é de fácil manuseio. Tem aqui uma tela de LCD, volume, no mesmo local do volume a gente pode trocar para estéreo e mono. Também tem uma tecla de bloqueio junto com o volume. Ali a tecla 7, ali você consegue colocar uma estação favorita. Então se você estiver em qualquer parte da banda, pode adicionar uma rádio ali e ela vai automaticamente para esse ponto. Nós temos aqui também opção para ajustar o relógio, fazer busca automática, eliminar rádios que estão na memória do rádio, né, pela busca automática, e também a busca manual de canais. E aqui as funções que eu vou explicar para vocês em breve. Então vamos dar uma olhada de perto neste belo rádio branco. Olha só que rádio bonito. Muito bonito o rádio. O plástico é simples, não tem nada de especial na qualidade do plástico. Ele não tem na parte de trás um suporte, que é uma pena, poderia ter. A antena é pequena, tem em torno aí de 30 centímetros. Também é uma antena 360. Uma antena fina, né? Uma antena frágil. Nesse lateral aqui nós temos uma entrada tipo C, a saída ou entrada para fones estéreo. E claro, vamos dar uma olhada na parte das pilhas. O que nós temos aqui é uma bateria 18650. A bateria, já adianto para vocês, que é uma bateria de baixa qualidade, de 1200 mAh. Essas baterias aqui, elas não duram nada. São baterias bem ruins mesmo. Então eu sugiro que você, se comprar este aparelho, a primeira coisa que faça é comprar uma nova bateria para o rádio, que vai aumentar bastante a capacidade de horas que você vai ter com este rádio ligado. Você pode encontrar baterias usadas, tiradas de notebook, com excelente qualidade de carga. Você encontra no Mercado Livre vários vendedores, eu não vou indicar nenhum aqui, porque está sempre mudando os anúncios. Você procure por bateria 18650, aí coloque ali baterias usadas, tiradas de notebook, Sony, LG, Panasonic, que as baterias muitas vezes elas possuem 4 ou 5 células dentro daquela bateria comprida que vem nos notebooks. Geralmente acontece que uma daquelas baterias deu defeito e a bateria parou de funcionar toda.
Então os técnicos abrem, testam as baterias que têm qualidade, removem a defeituosa e colocam à venda com preço, um custo muito acessível, as baterias originais que vão durar, ó, muito tempo. Aí você não precisa no AliExpress gastar 40, 50, 60, 80 reais numa bateria, você pode comprar aí por 7, 8, 10 reais uma bateria original no Mercado Livre. Então, vamos lá, vamos ligar o rádio. E tem algumas funções, ó, que o relógio já está ligado aqui, ó. Por que o relógio ligou enquanto eu mexi aqui? Porque é bem simples, ó. Aqui nós temos 3 funções. Bom, você pode apagar, desligar a tela. Isso é legal, porque vai economizar a bateria. Liguei a tela, ele vai estar com o relógio. Aqui no canto ele mostra a capacidade da bateria, quanto tem de carga. E se eu apertar por 3 segundos, entra o rádio. E aqui eu mudo a frequência, ó. E aqui o volume. Onde vocês conseguiram, assim, digamos assim, sufocar esse valor? O que nós esperamos é agora chegar realmente a... Esse é um rádio que ele tende a puxar o áudio para um agudo com um pouquinho de médio. Ele não chega a ser aquele som metalizado. É um som até que, não vou dizer agradável, mas vai com certeza ser satisfatório para muita gente. E eu gostei do rádio, eu gostei pelo design, gostei pela sensibilidade do FM, eu achei ele muito sensível no FM, para um rádio pequeno, nessas características. Graças ao DSP, a gente está tendo aí rádios com excelente qualidade. Eu fiz um scan, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, da quantidade de emissoras que ele pegou dentro da minha casa, no meio de 2 morros, que eu estou praticamente com a frente norte e sul fechada, não recebo sinais diretamente desses pontos, mas ele conseguiu pegar um bom número de emissoras. Aqui nesse ponto aqui nós temos as memórias, as rádios que foram memorizadas. Ó, aqui eu já tenho algumas rádios memorizadas, ó. Foi com o scan automático. E se eu quiser deixar 90.3 como a minha rádio principal, eu vou clicar aqui, ó, em set. Ele vai piscar 3 vezes e pronto. Então eu vou trocar aqui para uma outra frequência. E se eu clicar novamente em set, ele volta para 90.3. Para fazer o travamento das teclas, aperte mais do volume. E ele meteu ali a chavezinha, o cadeadinho, só que tem um detalhe, tem algumas funções que ele não trava. Ele vai travar este botão, este, mas ele não trava o volume. E ele não trava também o liga e desliga. E um detalhe muito importante, ele só tira o cadeado se estiver com o rádio ligado. Então se eu ficar apertando aqui, ó, o cadeado não sai, então eu tenho que ligar o rádio. E aí sim. Pronto. Se eu clicar no menos por 2 segundos, eu ativo o estéreo. Está escrito ali, ó, estéreo. Quando ele está fazendo a busca automática, ele mostra lá em cima busca automática. E para acertar o relógio, você vai desligar o rádio, vai clicar aqui, ó, nesta seta por 2 segundos. Ele vai escrever lá relógio. É na seta do relógio, aqui da busca manual. E aí você pode acertar a hora certa. Vamos colocar aqui, no momento que eu estou gravando, são 21 horas. Clica de novo. E 18 minutos. Clica de novo e a hora certa está ok. Vamos ver quantas emissoras ele conseguiu colocar na memória do rádio dentro da minha casa. 10 minutos do segundo tempo. Todo mês. Top 3. Do reconhecimento das famílias brasileiras. Aqui. Flávio Nogueira reforça que nem
risco de... Eu achei muito bom a quantidade de rádios que ele conseguiu sintonizar. E lá fora, quando vocês vão ver as emissoras que eu fiz, os testes, eu coloquei ele numa posição ruim, depois eu busquei a melhor posição e ele conseguiu sintonizar emissoras a 100 km de distância. Eu sempre coloco o parâmetro para buscar essas emissoras mais fracas em 100 km, porque se o rádio não consegue receber sinais em 100 km, ele não é um rádio sensível. Ele vai ter uma sensibilidade muito baixa. Então, 100 km, qualquer rádio FM hoje, DSP, de boa qualidade, precisa receber sinais. Agora, o mais interessante deste rádio é que ele começa em 50 MHz, que até agora eu não entendi o porquê ele começa em 50 MHz e vai até 115 MHz, porque você não vai conseguir ouvir nenhum radioamador em 50 MHz, você não vai conseguir ouvir aviação em 115 MHz, porque ele não passa para AM. A aviação é em AM. E em 50 MHz, a única coisa que você pode conseguir ouvir é fazer algum monitoramento de propagação esporádica. Colocar na frequência dos canais 2 ou 3, na época que tem esporádica, que é no verão, e deixar o rádio como monitor, porque aí vai abrir algum canal do Chile ou de alguma cidade ainda no norte do Brasil, ou alguma outra região que ainda tem algum retransmissor em analógico, e você vai conseguir escutar os sinais desses canais, porque primeiro, quando a propagação FM ela abre, primeiro vai abrir lá embaixo em 50 MHz. Começa sempre por aí, depois ele vai subindo. E para fazer esse monitoramento você precisa de um sinal analógico. Então ainda existe canais analógicos na América do Sul, e dependendo da região que você vai receber, eu aqui já recebi muitos canais de FM de rádio da Bolívia, mas os primeiros canais a abrir foram os canais de televisão analógica da Bolívia. E assim acontece também com a propagação F, à noite, quando a gente tem a temporada da propagação F, os primeiros canais que eu recebo são os canais das TVs peruanas, quando abre a propagação naquele lado, naquele ângulo ali. Então, eu não entendi até hoje o porquê de 50 a 115 MHz. Se torna praticamente inútil para nós essas frequências. Talvez na China tenha alguma outra utilidade o rádio sintonizar aí por volta de 50 MHz. Com osso a vácuo, quilo 26,99 no Super Clube. São José, um show inesquecível com muita diversão, desafios e surpresas para toda a família. O barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Minha mãe rachando o bico nos comentários. Marlene. Ela deve ter adorado. Chama ela de Marlene, ela adora. Marlene? Marlene, ela ama. Por que, ô, dona Marlene? Tem uma história aí da família que é alguém que ela não conta muito. Meu Deus, já contou tudo. Compacto, leve, design minimalista. Muita gente gosta do estilo moderno, mas os caracteres em chinês na tela e nos botões podem confundir a gente até se acostumar com o aparelho. Som alto e claro para praia, bicicletas, mas falta grave. Isso pode incomodar um pouco. Agora, se escutar com os fones, vai ter uma qualidade de som excelente. Ele tem uma boa separação do estéreo. É claro, tem que ter um fone de qualidade. Então, se você não tem, compra um. 3. Recepção excelente em FM, com varredura automática que facilita a sintonia. Recebe sinais num raio de 100 km, então está aprovado. O lado ruim é que pode desagradar quem deseja AM ou ondas curtas. 4. Eu gosto de bateria 18650, então ela é removível, é ótimo. A capacidade de 1200 é baixa, é a bateria de baixa qualidade. Então, troque, compre uma bateria de boa qualidade e seja feliz. 5. Tem relógio 24 horas, mas não tem despertador. E eu sei que vai desagradar muita gente. Uma boa parcela de seguidores ama o despertador, a função despertar ou até mesmo a soneca, que também não tem no aparelho.
O preço dele é muito bom, com impostos, frete, entrega, ansiedade para receber o aparelho fica em torno ali de R$ 89. Eu falo em torno porque se você tiver umas moedinhas ali, pode até sair mais baixo. E aí, o que achou? Já testou rádios assim? Conta nos comentários se gosta de rádios estilosos como este, porque eu também quero saber a sua opinião. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Se gosta de rádio de bolso, dá uma olhada neste outro aparelho aqui. Esse é de marca. Fui!